E aí, pessoal, estamos aqui para começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 58. E como sempre, estou aqui com minha digníssima esposa, Malu Perini, host e rosto do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. De um mandato Dória. Levantei os números aqui de São Paulo enquanto você falava. O superávit em 2021 foi de 41,9 bilhões. Em 2020 também teve superávit de 7,7, o que significa que o Estado gastou menos do que arrecadou. E em 2009... teve um déficit de 554 milhões, ou seja, teve um déficit e depois veio 2 superávites. Já o Brasil, se a gente olha, desde 2014, o governo ele tem um problema de déficit crônico. Ou seja, arrecadamos com impostos e arrecadamos muito. Porque a carga tributária no Brasil é alta, gastamos mais do que arrecadamos e aí ficamos com déficit primário, sem contar os juros da dívida, e a dívida hoje, em comparação com o PIB, está em cerca de 80%, o que é mais do que a média dos emergentes, que fica em torno de 60%. Quem está assim é Brasil e Argentina, por exemplo. Então, numa situação crítica. Resumindo e concordando com você, só para dar um adendo, o Brasil, a cada ano, está ficando mais pobre. Exatamente. Essa é a realidade. Exatamente. E menos relevante no contexto internacional. Já fomos a quinta maior economia do mundo, hoje somos a 12ª, atrás da Rússia. Né? E talvez a gente melhore ano que vem, porque a Rússia vai piorar. Tomara não. Como Né? Não, mas provavelmente se terá um outro resolveria? país que vai melhorar. E não O governo Dória, quais seriam as propostas para realmente tirar o Brasil dessa situação onde ele gasta mais do que arrecada e com uma dívida também crescente, e nesse momento uma dívida crescente com juros muito altos, né, com uma Selic em 10,75% e título pré-fixado com 12% de juros? Bruno, primeiro, não gastar mais do que se recebe e jamais romper o teto de gastos. Isso é um equívoco grave, porque quem paga isso é o povo mais pobre. Então, só uma pergunta direta. Então, claro. João Dória é comprometido com o teto de gastos e vai querer privatizar empresas. Mas sem dúvida nenhuma, e imediatamente. Não é fazer isso no último ano de governo, como estão tentando fazer agora, para ficar bonito na foto. E não vai ter tempo para fazer isso. Por que não fez antes? Por que deixou a Eletrobras para começar a pensar agora? Por que agora está pensando nos Correios? Por que só agora vai privatizar os aeroportos? No 4º ano de governo, por que não fez logo no primeiro? Ok, precisa tempo para modular? Precisa, eu concordo. Para fazer uma boa desestatização, você não pode fazer correndo. Mas no 2º ano de governo era perfeitamente possível fazer isso, e não fez. O governo que admite romper o teto de gastos, quando se rompe o teto de gastos, Malu, sabe o que acontece? Aumenta a inflação. Quem paga, quem é penalizado com a inflação? Mais pobres. São os mais pobres. São eles que não estão conseguindo comprar carne, que não conseguem mais comprar o feijão, que têm dificuldade para comprar o arroz, que não conseguem emprego. São esses os que pagam o preço da irresponsabilidade. Qual é a credibilidade que tem o Brasil hoje no plano internacional? Nenhuma, Bruno. É uma vergonha. O Brasil é hoje uma vergonha mundial. Os grandes fundos de investimentos pararam de investir aqui no Brasil. Estão aguardando o resultado da eleição para saber qual é o rumo, qual é o destino do Brasil. Não querem fazer um investimento num país que tem risco, de um país que desrespeita o meio ambiente, num país que tem uma pessoa que pega o microfone num dia, no cercadinho do Palácio do Planalto, fala as maiores atrocidades, os maiores absurdos, de alguém que ofende a China. Sabe o que é a China? É o maior parceiro comercial e econômico do Brasil. 30% do que a gente exporta para a China. Se não fosse a China, Malu, o Bruno sabe, o agro brasileiro estava no chão. Que a maior exportação brasileira do agro era para a China. De fato. E o presidente tem ofende um ponto a China. interessante sobre isso. Porque a Rússia está fazendo muito mais comércio com a China agora, né? O comércio entre eles aumentou quase 40%. E a Rússia não chega a exportar para a China o que a gente exporta. Está chegando agora, né? Então realmente o Brasil é um grande parceiro da China. Só para justificar, eu disse que a imagem do Brasil está no chão, está no chão. Qual é o segundo parceiro comercial do Brasil, parceiro econômico? Estados Unidos da América. O Bolsonaro, ao invés de respeitar e estabelecer uma conexão correta com o governo Biden, ofende o governo Biden e faz festa para Donald Trump, que perdeu a eleição para Biden democraticamente. Não precisa ofender o Donald Trump, mas você não estabelecer uma conexão correta com o segundo maior parceiro comercial do Brasil, isso é um equívoco monstruoso. Caiu o comércio do Brasil com os Estados Unidos da América. Qual foi a reunião bilateral que o Brasil fez com a Argentina ao longo desses 3 anos? Nenhuma reunião. E é o terceiro maior parceiro comercial. O terceiro maior parceiro comercial do Brasil. Agora você vai colocar ideologia? Não gosto do Fernandes porque ele é ligado ao cristianismo, a Cristina Kirchner, à esquerda. E desde quando é a esquerda que compra os produtos manufaturados do Brasil? Desde quando é a esquerda que vai estabelecer se pode ou não comprar? É a necessidade de um país, a economia está acima disso. Uma vergonha, a política internacional do Brasil foi para o chão.
Olha o equívoco agora, Ucrânia e Rússia. Não fosse esse ministro Carlos França tentando, e aliás ele conseguiu finalmente, deve ter tido um custo grande para conseguir mandar socorro aos brasileiros. Primeira informação do Itamaraty, por ordem de Bolsonaro, vocês lembram qual era? Cada um que busca alternativa para sair da Ucrânia. Uma vergonha. Brasileiros que estavam na Ucrânia, virem-se. A resposta era essa. Agora, anteontem, é que saiu um avião da FAB, levando socorro, levando alimentos, levando produtos e, na volta, agora podendo trazer brasileiros que viviam na Ucrânia. É um erro atrás do outro, um equívoco atrás do outro. Uma vergonha. União Europeia, como é que você xinga a esposa do presidente da França? Ofende a França, ofende o jovem presidente da França e a esposa, como foi feito. Aliás, não foi só o presidente Bolsonaro que fez isso, a família do presidente Bolsonaro. Paulo Guedes entrou nessa onda também e briga com o primeiro-ministro da Grã-Bretanha. A ex-chanceler Angela Merkel foi ofendida várias vezes. A Alemanha é o quarto maior parceiro comercial do Brasil. É inacreditável a quantidade de equívocos. Tudo isso diminuiu o fluxo de investimentos internacionais para o Brasil. E o mundo está líquido, Malu. O mundo está líquido. Há crise, sim, há dificuldade, mas há liquidez no mundo. O Brasil, com um novo governo, um governo sério, um governo liberal, um governo que gere confiança, Bruno, vai atrair bilhões de dólares em investimentos. São Paulo está conseguindo isso e São Paulo faz parte do Brasil. E nós temos que ficar explicando para esses investidores que o regime no Brasil é federativo. Portanto, São Paulo, Minas Gerais, qualquer outro estado brasileiro tem autonomia nas suas decisões, pode ter os seus marcos jurídicos respeitados e não confrontados pelo governo federal para poder viabilizar esses investimentos, e foi viável. Imagine se o Brasil todo respirar democracia, respirar normalidade, respirar um liberalismo real, sair fora do idealismo, sair fora do confronto, das brigas, das confusões e das ofensas. E se é um país pacificado e voltado para o crescimento, vai dar certo. Bom,